Entrevista com o professor da Unicamp, Márcio Postman. Professor, como o senhor avalia o atual momento da tramitação da reforma da Previdência no Congresso? Bem, o projeto de reforma da Previdência, ele se encaixa dentro de um ciclo vicioso ao qual o país se encontra. Nós já estamos há 5 anos sem saber o que é crescimento econômico. Tivemos, ao mesmo tempo, já uma reforma muito intensa no que diz respeito ao orçamento público, com o congelamento de recursos não financeiros. Acresce a isso a própria reforma trabalhista, que praticamente retira direitos sociais e trabalhistas de quem depende do seu trabalho para viver. E estamos numa nova etapa, que é justamente praticamente a destruição do regime público de aposentadoria e pensão. Então, essa sequência, na verdade, ela se encontra em sintonia com a ausência de perspectiva do país voltar a crescer, e o que está ocorrendo, na verdade, é um processo de custos que são transferidos cada vez mais para a classe trabalhadora. Certo. E quais as perspectivas de enfrentamento nas próximas etapas, na comissão especial e depois em plenário? Bem, se depender exclusivamente dos parlamentares, né, reconhecendo que esta bancada de parlamentares que foi eleita na eleição passada, que é uma das mais conservadoras que nós temos nos últimos tempos, eu não acredito que nós teremos muito sucesso em impedir a destruição do regime público de aposentadoria e pensão. O que nos resta nesse sentido é uma profunda mobilização de parte da sociedade, que precisa entender o que se está em jogo, fundamentalmente. Reação, inclusive, que nós fomos muito felizes e tivemos sucesso quando do governo Temer, né, que havia também uma pretensão de reforma que era bem mais amena do que a atual, e ela não prosperou. Então, entendo que há uma necessidade muito grande das diferentes categorias, do trabalho dos sindicatos e daqueles partidos que entendem que não deve proliferar uma reforma com esta perspectiva que está sendo apresentada pelo governo Bolsonaro. E do ponto de vista econômico, como fica a situação dos servidores públicos e da classe trabalhadora como um todo? Bem, a reforma previdenciária e também a própria reforma trabalhista, elas impactam diretamente a situação dos trabalhadores em gerais, mas também do servidor público. Pela terceirização generalizada, por exemplo, é praticamente impraticável a realização de concursos públicos. Aliás, o próprio governo Bolsonaro já declarou que não teremos assim com facilidade qualquer tipo de concurso público. Isso significa dizer que diversas vagas que vão sendo necessárias no setor público terão certamente cada vez maior ocupação por empregos de características terceirizadas, outras formas de contratação precárias. A própria mudança no regime previdenciário também significa, na verdade, forte ênfase na retirada de direitos do setor público. A despeito do próprio governo enunciar que a proposta de reforma previdenciária seria justamente para reduzir direitos e, ao mesmo tempo, atacar privilégios, o que a gente está vendo é que praticamente 80% do custo da reforma previdenciária recai no regime geral da Previdência, que é o INSS, cujo rendimento médio dos aposentados é de um salário mínimo, 1,3 salários mínimos. Então, na verdade, não é uma reforma para mudar a situação dos que mais benefícios têm, mas, pelo contrário, os que mais possibilidades têm de viver com o sistema da aposentadoria. Então, o quadro econômico não é nada favorável, infelizmente, e não há um horizonte, a possibilidade de voltar a crescer se não houver uma mudança no modelo econômico e social que está sendo proposta pelo atual governo.